Olá pessoal, chegamos então ao estudo de quarta-feira, certeza da salvação. Não se esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí para curtir esse vídeo, acione o seu sininho e compartilhe com os seus amigos na hashtag... Compartilhe no WhatsApp. Compartilhe no WhatsApp e deixe seus comentários aí. A lição realmente está muito interessante aqui, muitas coisas para a gente explorar. Espero que vocês tenham paciência de assistir todos os 7 dias dessa semana, né? 90 minutos. Os 90, 160, vamos lá, 120. Vamos lá, certeza da salvação. E muita gente se pergunta, né? Nós podemos afirmar que iremos nos salvar, Alexandre? Nós podemos afirmar isso? Eu vou me salvar. Ninguém vai se salvar. Ixi, para começo de conversa. E ninguém vai se salvar. Por aí. Pode colocar. Alexandre fala: ninguém vai se salvar. E ninguém vai se salvar mesmo. Nós seremos salvos. Isso é diferente. Muito diferente. Então, qualquer certeza de salvação, primeira coisa, ela não nasce daquilo que eu faço. Ela nasce daquilo que fizeram por mim. A ideia de alguém se salvar, se a pessoa tem condições de se salvar, ela não precisa se salvar. Se a pessoa tem condições de se salvar, ela nem está em perigo. Exatamente, se caiu na água e ela sabe nadar. Imagina lá, eu estou numa piscina profunda, mas eu sei nadar, sou um nadador olímpico, eu não preciso ser salvo. É a pergunta do jovem rico, né? Senhor, o que fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Se você precisa fazer alguma coisa, você não precisa ser salvo. Vai lá, faz você. Aí a gente pode cair em todas aquelas religiões de matriz oriental que a gente viu lá no começo, em que você faz alguma coisa, a iluminação divina acontece na sua vida. É isso? E você dá um upgrade a cada encarnação. Vamos reencarnando e vamos atingir o nirvana. Eu quero ir para Romanos, capítulo 3, tem uma outra passagem de Romanos na lição que é muito legal, mas eu quero ir para Romanos 3, do 19 até o 24, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente já fez a lição de Romanos e eu tenho que confessar, eu me apaixonei por aquela lição e durante a lição eu me apaixonei pelo livro de Romanos. E só um parênteses, né? Se você está chegando no canal, tem toda a série do livro de Romanos já gravada. Se tiver vontade de estudar mais sobre o livro de Romanos, não estudou aquela lição, vai lá e assiste os vídeos porque, cara, é maravilhoso. Mas, sucintamente, nos poucos minutos que a gente tem aqui, o livro de Romanos parte desse ponto. Ele desenvolve nos primeiros capítulos a ideia da universalidade do pecado. Todos somos pecadores. O judeu que conhece a lei é pecador. O gentil que não conhece a lei, mas em sua carne questiona a orientação divina e questiona a inclinação para o bem, ele também peca. Todos são pecadores. E a lei ela existe aqui para que todos se calem diante de Deus. A lei não existe para a nossa justificação. A lei existe para a gente ir lá olhar e falar: eu sou um desgraçado pecador, não tenho esperança alguma de salvação em mim mesmo. Portanto, alguém vai se salvar? A lei existe para dizer: não, você não é capaz de salvar. Mas o texto segue, versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus é o justo, o único justo, o Messias, a salvação. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É externo, né? É externo a nós. Lembra do diferencial do cristianismo em relação às outras religiões? O cristianismo propõe uma salvação que está fora do ser humano. Enquanto as outras religiões dizem: certamente não morrerás. Enquanto as outras religiões dizem: Deus não quer que você coma porque Ele sabe que no dia em que dela comer, se vos abrirão os olhos e sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Enquanto as outras religiões pregam a mentira da serpente desde sempre, a mensagem do Evangelho nos diz que é por meio de uma força externa a nós, é por meio de Jesus Cristo, o justo, que nós somos salvos. À primeira vista, essa mensagem é maravilhosa, e à segunda vista também, mas à primeira vista pode causar a seguinte posição: então, se eu já estou salvo, eu não preciso fazer nada. Se eu já estou salvo, eu não preciso tentar viver uma vida de justiça. Nós vamos falar um pouquinho isso na lição de quinta. Mas, passando rapidamente por esse ponto, lá em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, o próprio Paulo, ainda em Romanos, dá a resposta e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí segue com todas as características que deve ter esse povo novo, esse povo salvo. Deus, em Jesus Cristo, não nos libertou do pecado, não nos libertou da morte e da condenação, para que nós voltássemos a nos escravizar. Cristo não veio e morreu nesse mundo para nos dar licença de pecar, porque o pecado não é bom, o pecado é miséria, o pecado é dor, o pecado é sofrimento. Cristo veio aqui para nos libertar da escravidão do pecado. Portanto, se uma vez que eu fui salvo, eu decido voltar para o pecado, eu estou desconstruindo a obra que Cristo fez em mim. Cristo não me chamou para viver uma vida eterna de miséria. Lembra quando a gente falou que a destruição do ímpio é um ato de misericórdia de Deus? Cristo me chamou para viver uma vida de plenitude. E vida de plenitude só existe sob a proteção dos ordenamentos divinos. A lei serve para me proteger. A lei só me salva na medida em que Cristo cumpriu em sua carne a lei. Depois disso, a lei serve para me tornar consciente do meu pecado, para que eu aceite Cristo e para que depois eu volte para a lei enquanto uma norma perfeita de conduta, para que eu viva uma vida plena e uma vida de liberdade. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você me pergunta inicialmente, alguém vai se salvar? Ninguém vai se salvar, porque Cristo é mais do que apto e suficiente para nos salvar a todos. Nós seremos salvos, mas nós não nos salvaremos. Que legal, hein, pessoal? Fica aí mais uma entrelinha bastante interessante. Continuando ainda, pessoal, sobre o assunto de quarta-feira, certeza da salvação. Bom, nós precisamos ainda entender, então, já que a salvação está fora de nós, a gente precisa agora... Nós vamos falar aqui sobre os tempos da salvação, os 3 tempos da salvação. Nós vamos tentar responder essa pergunta. Salvação no passado, salvação no presente e a salvação no futuro. Como que funciona então essa questão da salvação? Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Essa pergunta pode sair na classe, né? E podemos tentar responder essa pergunta e eu entendo que responder sem isso daqui é impossível responder da maneira adequada. Então vamos lá. Salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro. Aqui nós estamos falando de justificação, aqui nós estamos falando de santificação e aqui nós estamos falando de glorificação. Eu devo ter plena certeza que o sacrifício de Cristo, que aquele ato que Ele fez na cruz, foi válido para me salvar da condenação do pecado. Então eu tenho certeza de que a humanidade foi salva da condenação do pecado? Sim, isso eu tenho certeza. Eu posso ter certeza, só que o que liga tudo isso aqui? A fé, né? Nós vamos falar depois do último slide, que é o emuná. Eu posso ter certeza de que se eu tiver fé, que eu já fui salvo da condenação do pecado da pessoa de Cristo? Sim. Tempo presente. Eu posso ter certeza que eu estou sendo salvo do poder do pecado enquanto eu tiver fé? Sim. Eu posso ter certeza de que eu serei glorificado? Não. Eu posso ter certeza que eu serei glorificado se eu permanecer tendo fé. Mas eu posso ter certeza que eu permanecerei tendo fé ao longo da minha vida? Não posso ter essa certeza. Por quê? Porque nós não somos oniscientes. E em Gálatas o apóstolo Paulo usa claramente a expressão cair da graça. E ele utiliza essa expressão cair da graça para aquelas pessoas que optam pela Torá das obras. Então, se eu abdicar da Torá da graça e começar a entender em função dessa santificação que isso é mérito meu, que a salvação é algo inerente a mim, que eu sou melhor do que o outro, corro o risco de cair da graça, perder essa fé, ou perder o emuná, e no momento da glorificação não ser glorificado. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Essas imagens diz mais do que palavras. Justificação pela fé é isso. Essa imagem não vou nem explicar, ela é autoexplicativa. Justificação pela fé é para isso.
O sacrifício expiatório de Cristo é para isso. Santificação é isso. Próximo slide. E glorificação é isso. Gravem bem isso daqui, ó. Que nós vamos utilizar uma técnica do hebraico. Nós vamos pegar emuná letra por letra. Gravem bem essa imagem aqui. Vamos lá, Lúcio. Emuná. Primeiro, 3 pontos do emuná. Primeira coisa, emuná, ela nos sugere firmeza. Então significa o quê? Estar vinculado à fonte da vida. Enquanto eu estou firme, ligado, conectado à fonte da vida, então com certeza eu passarei por todos aqueles tempos de salvação, chegarei ao final da glorificação. Se eu me desprender dessa fonte da vida, aí eu caio da graça. Outro ponto, emuná está atrelado a esse conceito hebraico também uma manifestação externa. Então, ele pressupõe uma manifestação externa. Se a gente vai lá e ler o livro de Hebreus, isso fica bem nítido e bem claro. O ato externo daquela convicção interna é uma emuná. Então não há como se falar em fé sob o ponto de vista hebraico sem um ato externo. E o outro ponto é que é algo, fidelidade aqui, é um ato contínuo. Ele não pode se interromper. Se ele se interrompe, é o cair da graça. Vamos lá. Agora letra por letra. Volta lá um pouquinho, Lúcio. Ó, Aleph. Aqui tem um Men. Aqui temos um Nun e aqui um Ret. Essas são as três consoantes. Nós vamos analisar. Aqui nós temos os sinais pictográficos. Esse sinal pictográfico é como a escrita começou. Então, quando eu estou falando aqui, esse aqui é o Aleph, é um boi. Esse é o sinal pictográfico, olha, é uma cabeça de um boi. Desenho certinho de uma cabeça de um boi. É interessante explicar historicamente isso, só para o pessoal de casa entender, Ricardo. A escrita ela não nasceu pronta. Como criacionista, a gente acredita que antes do dilúvio a escrita não era necessária. As pessoas elas narravam e era muito da tradição oral. Olhando para cá, a gente vê uma escrita em organização. A escrita ela não nasceu entre os hebreus já com todos os sinais, com todos os símbolos e com todas as letras. Inicialmente elas eram baseadas em desenhos, em figuras literalmente. Então quando a gente olha aqui e ele fala que o Aleph ele é um boi, ele era representado pelo desenho de um boi. Depois ele vai ser refinado até chegar numa letra que representa um som. Essa aqui era a letra Aleph no começo. Com o tempo ela se tornou isso daqui. Agora vamos lá, Aleph aqui, um boi. Eu vou mostrar todos para depois ao final eu vou desenvolver o raciocínio. Daí a gente tem aqui o Men, olha como parece um desenhozinho de águas. Por isso que o Men significa água. Nun, um peixe. Olha o Nun aqui, não parece um desenhozinho de um peixe? Um peixe. Então por isso que ele simboliza um peixe. Agora vamos lá para o próximo slide para a gente... não, falta um ainda, volta lá, desculpa. O rei. Note aqui que ele parece um homenzinho com as mãos para acima. Um homenzinho com as mãos para cima. Lembra que eu falei para gravar aquela última figura? Então vamos lá. Agora vamos para o último slide e vamos desenvolver o raciocínio. Aqui. Aleph. Um boi. Cristo. O poder de Cristo é que nos salva. Ele, todo poderoso, se esvaziou e se fez carne e se fez servo. O boi, um animal poderoso, e ele serve para o trabalho agrícola. Então veja bem, o Aleph, o arquétipo da letra Aleph é o Messias. Os outros significados: humilhar, um ensinamento, um vencedor ou um campeão. Ensinamento, ele também nos serve como quem nos instrui e ele é quem nos faz vencer. Isso atrelado à palavra emuná. Primeira letrinha aqui, Aleph, essa letrinha aqui. Agora, Men, água. Nós lembramos aqui, obviamente, do batismo. Associamos todo aquele conceito, tudo aquilo que vocês que professores já estão cansados de estudar, com relação ao batismo, que também está atrelado aqui a questão de fé. Nun, agora aqui um peixe,
um reino e um herdeiro real. Aqui na noção de santificação, veja bem, um peixe, ele vive aonde? Ele vive na água, mais ou menos assim. Vocês foram batizados, vocês foram perdoados, agora pratiquem atos de santidade, pratiquem a tzedakah, ou seja, se vocês foram salvos, agora, uma vez que vocês foram salvos dos atos do pecado, pratiquem atos de misericórdia. Deus teve misericórdia de vocês, tenha do próximo. Agora aqui, o ser quebrado, pegar sementes e contemplação. Esse ser quebrado aqui, é aquela noção de você quebrar aquela natureza pecaminosa, pegar sementes. O Alexandre, se quiser falar o que você soltou lá no... É que o num, ele significa peixe, mas ele também significa semente. E ele também tem um formato... Ele tem um formato de uma semente com um broto, de uma semente germinando. Então a água seria aquilo capaz de produzir o broto, de fazer com que essa semente nascesse, germinasse. E aqui o re, pegar sementes, e o último aqui, contemplar. Agora, quem já está em casa, que está antenado, já percebeu o insight aqui do re, né? Volta lá, Lúcio, um pouquinho no slide. Notem só aqui, ó. Não parece um homem com as mãos para cima? Olha a figura que eu coloquei lá para a glorificação. Olha aqui. Contemplação. No Emuná nós temos também a figura da contemplação do homem. Adoração superior. Na volta de Cristo no momento da glorificação. Bom, pessoal, terminamos aqui então, né, o tema de quarta-feira, certeza da salvação. Passado, presente e o futuro. Está garantido. Mantenha-se no caminho e mantenha-se na fé. Se curtiu, né, o conteúdo, não deixe de deixar seu joinha, deixe seus comentários, se inscreva no canal se não é inscrito, acione o sininho e compartilhe no WhatsApp esses vídeos curtos ou todo o vídeo que você quiser compartilhar aí nas suas redes sociais para que mais pessoas venham entender sobre essa questão da salvação. Nos vemos então no próximo tema, o tema de quinta-feira.